paz de Jesus, meus irmãos. A nossa meditação hoje está em Hebreus 11:31. Pela fé, Raabe, a prostituta, não morreu com todos os outros da sua cidade quando eles se recusaram a obedecer a Deus, pois ela deu uma acolhida amigável aos espiões. O nosso título é Raabe, a meretriz. Deus aceitou Raabe assim como ela era naquele momento, mas ele iria transformá-la. Para nossa felicidade, Deus não pede que primeiro nos tornemos santos para depois nos aceitar. Ele nos recebe assim como somos e estamos. Ali estava Raabe, aquela mulher que não conhecia o Deus de Israel. Ela era pagã. E mentir fazia parte da cultura do seu povo, mas Deus conhecia seu coração. Havia nele a intuição de que existia algum Deus mais poderoso que o seu. O coração dela era sensível à atuação do Espírito Santo, mesmo não sabendo. Deus a transformaria e ela seria um instrumento nas suas mãos para um plano muito especial, pois a linhagem de Jesus passaria por ela. Então apareceram os espias. Eles cumpriram uma missão muito perigosa na estratégia para a tomada de Jericó. Após a espionagem, eles foram para a casa de Raabe, que os acolheu, mas foram descobertos e o rei enviou homens armados em busca daqueles dois estranhos. Percebendo a situação, Raabe os escondeu por entre as canas de linho que estavam secando em cima no telhado de sua casa. E ao ser interpelada a respeito dos espias, ela mentiu dizendo-lhes que eles já haviam ido. Os soldados vasculharam toda a casa e, não encontrando ninguém, saíram em perseguição deles pelas montanhas afora, pois ela lhes dera uma falsa informação, dizendo-lhes que possivelmente não estariam longe e que logo os alcançariam. Ela mentiu várias vezes e com esse procedimento salvou a vida dos servos de Deus. Será que Deus aprovou o procedimento de Raabe ao mentir? Não, mas aquele não era o momento oportuno para os espias darem a ela um estudo bíblico e repreendê-la por ter mentido. Aquele era um momento de extrema emergência e perigo. Os ensinamentos e orientações de como servir ao Deus de Israel viriam mais tarde, quando as condições permitissem. Deus pode transformar vidas, não importa quem seja, desde que se disponha a ouvir a voz da consciência ao toque do Espírito Santo. A nossa meditação e reflexão está em Josué 2:11. Em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Meus irmãos, Deus salva qualquer um. Deus pode salvar qualquer um, o mais vil pecador. Deus salva aquele que mata, aquele que rouba, aquele que estupra, aquele que maltrata os seus, aqueles que infelizmente fazem os maiores males. Deus pode salvar o mentiroso, Deus pode salvar o enganador, Deus pode salvar a mim e a você. Desde que ouvimos a voz do Espírito Santo falando para nós que tudo isso está errado. Se a gente ouvir a voz do Espírito Santo nos dizendo que tudo isso está errado, que não devemos ter duas famílias, que não devemos falar mal dos outros, que não devemos matar, roubar, não devemos desejar o que é do outro, não devemos desonrar pai e mãe, não devemos adorar outros deuses, não devemos ter imagens, adorar imagens que são coisas terrenas. Desde que a gente ouça a voz do Espírito Santo nos falando todos os dias que somos pecadores e não devemos fazer essas coisas. E que a gente pode contar com um Deus maravilhoso e perdoador. Que a gente pode chamar Jesus Cristo, confessar para Ele todos os nossos pecados e querermos mudança de vida, que Ele nos transforme. Vamos orar pedindo a Deus que transforme o meu e o seu coração todos os dias da nossa vida, para que possamos ganhar a salvação. Pai querido, meu Deus maravilhoso, meu Deus poderoso, meu Rei dos Reis e Senhor, o Senhor enviou o seu Filho amado para morrer no nosso lugar, para pagar os nossos pecados, porque todos nós somos pecadores, todos nós pecamos todos os dias, pensamos mal, falamos mal, agimos mal, porque somos pecadores, mas não precisamos ser pecadores. Nós podemos ser transformados pelo poder do Espírito Santo do Senhor. E é isso que nós viemos aqui fazer. Confessar os nossos pecados a Ti, dizendo ao Senhor que somos pecadores demais, que ferimos o coração do Senhor todos os dias e pedir que o Senhor nos lave e nos purifique no sangue do Cordeiro Jesus, porque não tem nada que façamos ou falamos que nos justifica, somos pecadores. Mas Jesus morreu na cruz para pagar o meu e o seu pecado.
para apagar de nós todos os pecados e jogar nas profundezas do mar, desde que nós confessemos e nos arrependamos todos os dias da nossa vida. Por favor, Pai, que ouçamos a voz do Espírito Santo nos mostrando as coisas erradas e que abandonemos tudo aquilo que desagrada o coração do Senhor. Faz conforme a tua vontade, Pai, e transforma o nosso ser. É o que eu te peço e te agradeço em nome do seu Filho amado Jesus. Amém, Senhor.